Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu me chamo Caio Moser, eu trabalho junto com o Centro de Arte e Cultura como oficineiro de fotografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a nossa linda e amada rural. E nesses tempos de isolamento social, a comunicação virtual vai ser a nossa chave. Eu, como oficineiro de fotografia, vou tentar trazer para vocês umas atividades tanto teóricas, mas tanto quanto práticas, vocês vão poder ver e produzir em casa. E no meu tema de hoje eu decidi trabalhar com botânica. É tanto a minha área da graduação, eu sou aluno de Belas Artes, quanto também é a minha direção como fotógrafo. Por mais que eu use os meus exemplos de produção em uma câmera profissional, vamos frisar que a fotografia é um conhecimento, ela é uma forma de se pensar e é uma forma de retratar. Você pode ter um equipamento que não tem uma qualidade técnica tão boa quanto outros. Você pode ter um celular mais ou menos, você pode ter uma câmera antiga, mas ainda assim ela é uma tecnologia de capturação de imagem, ela é uma tecnologia ótica, e se você consegue desenvolver uma personalidade junto com o seu material, se você consegue entender e valorizar as formas de produção artística que você tem, você consegue fazer um trabalho diferenciado já. Então não se sinta tímido, não se sinta acanhado de continuar vendo esse vídeo. Vão ser fotos de câmeras profissionais, mas isso não é uma necessidade. É só uma troca sobre o que pode ser produzido. É uma troca sobre possibilidades. Quando a gente vai falar de fotografia, é muito bom a gente lembrar que cada indivíduo tem total direito de ter uma expressão individual. Eu não vou falar sobre uma fotografia que é academizada, uma fotografia que é difundida como conhecimento tradicional em cursos, em revistas, até mesmo porque, se vocês quiserem ter acesso, esse material já existe às pencas no YouTube. Eu prefiro falar como um artista plástico, até mesmo porque essa é a minha formação no fim das contas. Eu estudo desenho, eu estudo pintura, eu estudo escultura, e por mais que a fotografia seja o meu resultado final, ela não faz parte do meu pensamento de composição, ela não é a minha finalidade quando eu penso em imagem. Então eu vou tentar trazer essas outras áreas do conhecimento que eu já tive acesso. No meu curso existe uma matéria obrigatória que é a ilustração de botânica, e num conjunto de matérias em que eu não me identificava com nada, ela se destacou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito exposta à planta, muito exposta à natureza. Eu morei em sítios, eu sou um garoto do interior, então eu sempre tive esse contato mais com o que é o natural, mas eu nunca tive uma questão de reflexão artística sobre isso. Eu posso produzir arte a partir da botânica? E com o tempo eu fui chegando à conclusão que sim. Artisticamente falando, a botânica como um tema, ela compreende o reino da flora, o reino biológico das flores e das plantas, mas ela também pode ir até os fungos, até outras formas de vida. Mas se existe um animal na imagem, ela já não é necessariamente uma ilustração de botânica. E é muito bom lembrar que é possível ter um animal na imagem de uma ilustração de botânica, até mesmo porque são seres que interagem entre si. Mas o produto final vai ter que ser uma ilustração de uma planta, de um determinado ser biológico de celulose. Então é esse o nosso foco e é essa a nossa direção. Mas numa ilustração, quando a gente vai pensar na fotografia, na ilustração, nessas áreas, planta se torna um termo tão genérico que a gente acaba se perdendo visualmente nessa metáfora. Essa metáfora visual é onde a gente encontra o que a fotografia de fato é. Ela é simplesmente um recorte que a gente já montou mentalmente sobre os nossos próprios significados culturais. A forma como a gente vê uma pessoa, como a gente constrói um retrato, são todas construções sociais que se manifestam na imagem. Falando especificamente sobre a ilustração de botânica, a gente já precisa de desconstruir os nossos pensamentos em relação ao que são plantas, o que são estrutura, e o que eu quero visualmente como um resultado. Eu sou oficineiro há 3 anos e uma das minhas primeiras aulas é justamente o tema botânica. É interessante você ver a partir da perspectiva de um aluno que não tem tanta produção, que planta para ele é uma forma de categorizar algo que ele viu bonito no meio da natureza.
E de fato é muito válido, mas quando a gente não bota na nossa cabeça de que eu preciso ter recortes mentais sobre o que eu espero da minha imagem, eu já venho com um resultado incompleto. Para mim, a ilustração de botânica mais comum que existe no mundo, eu chamo de grande mancha verde, que é quando eu coloco um aluno ou alguém conhecido para produzir uma ilustração de botânica e ele me vem com um conjunto de plantas organizados dentro da imagem. Isso não é problemático, porque de fato é uma imagem que é constituída a partir de plantas. Mas quando você percebe que não existe destaque para um indivíduo, você já entra naquele clichê de o que você acha que é uma planta. Não existe detalhamento, não existe contorno, não existe forma, não existe capacidade de identificação de detalhes, e são requisitos básicos de uma ilustração científica. Eu coloco muito em paralelo que a planta merece tanto destaque numa fotografia quanto a gente coloca para um ser humano num retrato. Essa perspectiva de que a planta, como um indivíduo, ela precisa ter uma preocupação de ser disposta visualmente a ponto de estar se mostrando os detalhes que ela possui. Não é simplesmente a questão de colocar ela no quadro da foto e montar uma composição a partir de uma mancha. Eu preciso saber o que eu quero isolar na imagem e eu preciso saber como chegar nesse resultado. Vamos começar tentando entender o que é a planta. E só para reforçar, eu não sou um biólogo, até mesmo porque eu não tenho a pretensão de explicar para vocês com a precisão de uma pessoa formada com anos de prática na biologia sobre o que é um ser vivo. Eu estou falando de ilustração. Eu sou um técnico visual que precisa entender e explicar visualmente o que ele está sabendo. Os meus conhecimentos vão ter um limite. Mas eu espero que vocês consigam acompanhar. Espero que faça sentido. Primeiro, planta. Planta, ela é um indivíduo. Eu preciso classificar na minha cabeça que quando eu falo planta, eu estou falando de um ser vivo. Um ser vivo que vai ter uma estrutura como caule, que vai ter estruturas florais, que vai ter fruto, que vai ter semente. Ela possui partes, e essas partes, elas, por mais que interajam entre si, quando eu vou falar visualmente, eu preciso saber o que eu vou isolar e o que eu vou mostrar. Às vezes é bem óbvio e às vezes não é. Eu preciso ter um discernimento básico, até mesmo porque a ilustração de botânica, ela sempre vai esbarrar nessa questão. O artista moderno, o artista que produz na Baixada principalmente, a gente, o pobre, ele não vai ter acesso a todos esses ramos de conhecimento. Existe um limite do que um artista pode produzir e que um artista consegue entender na hora da produção. Então a ilustração de botânica plena, ela é sempre acompanhada junto de um biólogo, junto de uma pessoa que estude aquela área. Mas a gente construindo um discernimento básico, eu conseguindo enxergar e reconhecer que existem estruturas diferenciadas, eu já posso estar produzindo um trabalho bem diferencial, bem único. E é essa questão que eu estou tentando trazer para vocês. Reconhecendo que a planta tem estruturas diferentes, tem estruturas únicas entre espécies. O tema floral é sempre o tema mais básico na produção de botânica, porque a própria cor da forma já se destaca. Eu já consigo criar uma composição muito mais direta a partir da própria cor que a flor já apresenta. E também é uma estrutura bem mais identificável. A flor já nasce a partir da planta como um diferencial visual. A flor é feita para chamar a atenção para a planta. Então é muito mais fácil produzir e se acostumar com o tema botânico a partir da produção floral. Eu gosto muito do campus da Rural nesse sentido, porque além de ser um campus gigantesco e com milhares de possibilidades de plantas selvagens, de plantas nativas, e de plantas que nasceram por acidente, ele já é um campus que possui um paisagismo planejado. Existem lugares como o Jardim Botânico, como o Instituto de Floresta, como o próprio Lago do Iá, o P1. Todos esses lugares já apresentam um paisagismo planejado que te permite ter possibilidades de estudo. Então eu consigo sair com a minha câmera tranquilamente num dia chuvoso, num dia de quarentena, que é o que eu tenho feito, para produzir sobre o tema botânico.
A estrutura de folha, é muito bom a gente já identificar o que é uma folha. Às vezes a planta ela já indica logicamente que aquela folha é um indivíduo, ela nasce a partir do caule, ela tem uma estrutura única e separada das outras. Principalmente as árvores grandes, elas já apresentam estruturas de folhas que são mais complexas. E a folha em si, ela é um conjunto encaixado num arranjo maior. Eu preciso ter muito cuidado quando eu vou fotografar uma folha, tanto pela qualidade tanto pela qualidade da minha câmera e sobre o que a minha câmera consegue captar em detalhes de folhas, tanto quanto o recorte que eu vou decidir fazer. É muito bom a gente lembrar que a ilustração de botânica ela também pode se construir a partir do isolamento de partes. Então, se eu não estou conseguindo captar na essência da natureza, eu preciso retirar uma amostra para ir produzir em algum outro lugar. O isolamento visual pode ser a única resposta para uma foto que não vai dar certo na natureza. Isso pode ser preocupante porque você não pode simplesmente sair daí arrancando espécies de plantas. É muito bom a gente lembrar que extrativismo é uma prática ilegal e por mais que seja simplesmente uma foto para você botar no seu Instagram, se você não tem noção de que aquela planta é uma planta comum de paisagismo e de vida urbana, você não arranca. Ela pode ser uma espécie ameaçada, ela pode ser uma espécie tendo sido inserida propositalmente para estar ali se manifestando. Então vamos evitar essa corrida pelas flores. Você pode levar uma foto que vai durar muito mais do que o espécime, mas às vezes a retirada é a única solução. Eu preciso ter um espaço que seja minimamente isolante. É muito bom a gente lembrar que o fundo numa foto faz toda a diferença. Eu saber o que eu quero dar destaque, o que eu quero esconder, já ajuda bastante no meu quesito de como eu vou mudar o fundo. Um fundo mais claro em relação ao objeto mais escuro dá contraste do mesmo jeito que um fundo escuro dá o contraste para um objeto claro, mas eu nunca posso botar os dois tons em planos diferentes. Eu não posso ter um objeto claro num fundo totalmente claro, senão eu não tenho nenhuma atenção visual porque eu de fato quero mostrar. Eu gosto muito de falar também sobre o que é usar uma estrutura botânica para montar uma composição que seja complexa. É o que eu falo sobre a teoria da mancha verde. Ela pode funcionar se você souber balancear bem os temas. Não é simplesmente pegar um conjunto que seja simplesmente grama e aquela florzinha rosa que cresce em qualquer lugar. É muito bom eu ter uma consciência sobre o recorte que eu quero em uma composição de claro, escuro, blá blá blá, coisa que a gente vai ver no futuro. Mas conforme eu vou pensando na ilustração de botânica, numa ilustração que usa a planta como tema, é muito legal eu ver que padronagens grandes também constroem fotos únicas e diferentes. Eu gosto muito de usar árvores grandes, que deem flores grandes, flamboyantes. Na rural são as coisas mais bonitas do mundo, quando estão todas floridas vermelhas. Então você consegue captar recorte, iluminação e situações que são bem diferenciadas. Eu estou fugindo daquela foto que é um recorte individual. Eu estou quase fugindo da ilustração de botânica também, porque aí eu já não tenho uma amostragem de detalhe, mas eu gosto de abordar que é uma construção artística legal. É uma habilidade de você dispor cor, claro e escuro, para criar uma imagem única e diferente. E só para finalizar, eu queria já abrir o parênteses para o meu próximo vídeo, que é a fotografia de animal, a fotografia da fauna, e fazer esse link que é estabelecer uma imagem de botânica que permita ter um animal na imagem. E quando a gente vem trazer o animal mais para o lado da ilustração da flora, a gente vê essa interação que os seres têm para compor uma imagem. Eu sempre posso colocar a foto de uma flor, mas colocar uma abelha polinizando a flor, ela acaba adicionando tanto um tom semântico, o que é essa questão de poesia visual, sobre como é que eu quero construir essa imagem, tanto quanto um toque visual. É literalmente uma interação acontecendo enquanto eu demonstro detalhes e percepções visuais do que eu estou tentando demonstrar desde o começo. É literalmente tempero num feijão.
Então eu vou botar aqui para vocês uns exemplos sobre o que seria unir esses dois lados, mas sempre trazendo mais para o lado da ilustração de botânica. A ilustração em que a planta ela tanto roube a atenção quanto ela seja o foco. Então eu vou trazer mais para esse lado da ilustração de botânica. A ilustração em que a planta é o foco. É óbvio que podem existir outras situações, podem existir outros momentos, mas é uma foto em que a planta vai ser o astro, ela vai ter o foco visual. Eu pretendo continuar trazendo esses pequenos conteúdos de fotografia para vocês, esses pequenos conteúdos explicativos, mas a partir da minha própria lógica. Eu queria muito lembrar que eu não sou necessariamente um fotógrafo, eu produzo fotografia, eu trabalho com fotografia, eu ensino fotografia, mas a minha produção é uma produção artística, plástica e que tem muitas outras considerações além do que a fotografia simplesmente tenta trazer. E não há nenhuma forma de diminuir o fotógrafo, o raiz, o que produz, o que faz cursos, o que tem trabalhos na área, mas é mais trazer a perspectiva de alguém que tem contato com áreas da arte que talvez um fotógrafo não tivesse facilmente. E principalmente, eu como um produtor, achei na fotografia uma forma de externalizar essa construção artística que eu vim fazer na faculdade. Então, eu acho que é isso. Eu gostaria muito de lembrar para vocês que não vai ser um curso de fotografia, até mesmo porque o curso já existe dentro do Centro de Arte e Cultura. Eu gosto de ser uma troca presencial, eu gosto de ter 2 horas para poder explicar esse conteúdo muito melhor destrinchado. Mas são pequenas trocas, são pequenas dicas e são coisas que você pode produzir em casa. Eu gosto de trazer esses exemplos sobre o que eu consigo produzir na minha vida diária, na minha vida de pandemia, de isolamento social. Eu quero ver foto de cacto, eu quero ver foto de suculenta e eu quero ver foto de samambaia de vocês. E lembrem sempre, galera, fica em casa, vale a pena estar na quarentena nesses dias. Vocês não estão deixando de aprender aqui na página do CAC e vocês não vão deixar de produzir dentro de casa. Beijão, galera, até a próxima!